Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação em análise psicomportamental da linguagem silenciosa, e você está no Não Minta Pra Mim. Ricardo, por que você não fez a sua abertura tradicional? Porque nós vamos falar de uma situação extremamente delicada, grave, violenta e que ainda vai trazer muitos desdobramentos. Algo que começou há milhares de anos, milhares de anos, e o Brasil agora se coloca como um dos protagonistas dessa história, que parece que nunca tem fim, que é do povo judeu na face da terra. Sim, senhoras e senhores, o povo escolhido, assim denominado pelas escrituras, se você acredita ou não, é uma questão de fé, mas nas escrituras é o povo escolhido de Deus, que depois, quando Jesus vem, não só o povo escolhido, mas todos aqueles que aceitam Deus como seu único Criador e Salvador, o povo de Deus se expande não só na genética, mas na sua ressurreição, saindo do pecado e vivendo uma vida plena de virtudes e acreditando que Cristo é o seu Salvador. Então, esta é a crença, se você crê ou não, é uma questão de fé e é uma questão de, no mínimo, de respeito. E vamos fazer um prólogo aqui, que é muito importante, talvez você não esteja sabendo do que está acontecendo, eu acho que é muito importante. Muitas pessoas disseram assim, e eu acho assim, eu não sei o que achar. Quando alguém fala para mim, Ricardo, analisa a Rafaela, ela olhou muito para baixo, desviou muito o olhar. Então, eu decorei o livrinho e ela está mentindo, então acho que não foi bem assim. E aí eu começo a imaginar, o que uma pessoa em sã consciência coloca a dor das vítimas do terror em xeque, em dúvida. Eu acho que é engraçado que essa mesma galera que fala de lugar de fala deu palpite até umas horas sobre Hamas, sobre Israel. Aí pode, que eu acho um absurdo. Local de fala, para mim, é um absurdo. Né? Você não conseguir ter compaixão, você não conseguir colocar na dor do outro e defender a dor do outro, você não precisa de lugar de fala. Lugar de fala é o lugar do ser humano. Um ser humano íntegro, com mínimo de inteligência e cognição, não precisa ter uma característica, não precisa ser negro, branco, hétero, gay, cis, trans, pobre, rico, para se colocar no lugar de fala. Ele precisa ter um mínimo de inteligência para você entender. Ah, mas você nunca vai passar pela dor. Tudo bem, mas você entende e não precisa estar sofrendo aquela dor para defender aquela vítima ou defender aquela pessoa daquela situação. E as pessoas entraram no meu direct ali no Instagram, então se você ainda não segue o Instagram, vai lá, Não Minta Pra Mim Oficial, que é onde normalmente as pessoas me mandam muitas mensagens, e que inclusive o Instagram me bloqueou agora por 7 dias, porque nós recebemos centenas e centenas, todos os dias, centenas e centenas de mensagens. Então, galera, me perdoe se eu não conseguir responder, porque eu estou bloqueado, porque o Instagram desacredita que nós temos tantas pessoas que interagem com a gente. Simplesmente eles não acreditam e disseram que era impossível que tantas pessoas estavam sendo respondidas ali e tudo mais. Então, eu vou falar um pouquinho da minha visão sobre a história. Então eu não sou um historiador, mas não por não ser um historiador, eu não tenho a capacidade de ter estudado, ter analisado, conversado com pessoas extremamente inteligentes sobre o assunto e entendido isso durante os meus anos de vida, que não são poucos, são algumas décadas. Inclusive isso me despertou através do meu amigo Richard Bloomberg, que hoje ele é um judeu e hoje ele está, há alguns anos já, morando em Israel. E ele me conectou com várias pessoas às quais eu quero bater papo. Algumas pessoas já entenderam que o Pela Fechadura não é uma entrevista, é bater papo, onde os dois falam, os dois conversam e os dois expõem a sua visão, a sua cosmovisão sobre qualquer assunto. Inclusive, às vezes, assuntos que não são inerentes até ao ímpeto do expert ali que está sendo convidado para o bate-papo. E eu vou fazer uma série, inclusive, uma série de 4 episódios no Pela Fechadura, sobre o tema Israel, fé, geopolítica, o massacre, o genocídio de fato que aconteceu na Alemanha. Por isso que nós estamos nesse vídeo, né? Porque o presidente atual do Brasil disse que Israel estava sendo ele gosta dessa palavra, né? Estava sendo tanto quanto o bigodinho, o Hitler.
A gente tem que falar isso porque a gente vive num momento, eu não sei se vocês perceberam, mas de censura. Vê se você consegue escrever. Depois escreva aqui embaixo, né? Poste aqui embaixo. Você consegue escrever todas as palavras que você gostaria de escrever? Você consegue colocar a opinião que você gostaria de colocar? Ou tem algumas pessoas que você não pode nem falar delas? Esse é o Brasil que nós estamos vivendo hoje. Você não pode falar porque o algoritmo te bloqueia, né? Você não pode falar de algumas pessoas porque senão você não sabe como é que vai ser o dia seguinte. Então esse é o Brasil que nós estamos vivendo hoje. E o presidente da República, ele comparou Israel com o seu maior algoz, o Adolf, que promoveu um dos maiores massacres étnicos do mundo, quiçá o maior. Porque eles eram simplesmente judeus? Não, porque eles eram oposição. Depois que o Adolf ele assume em 32, ele acaba sistematicamente com a oposição, que era quem, em grande maioria, a classe média da Alemanha. Então, os judeus alemães, nascidos na Alemanha, alguns até por décadas e décadas e centenas, né, já eram descendentes ali de gerações ali de alemães, mas eles dominavam uma parte da política, que era a oposição ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Talvez você não tenha nunca ter ouvido falar nesse partido. Sim, é o partido do Hitler, que ele se filia em 22, é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, mais conhecido como Partido esse é o nome oficial do partido. E eles tinham essa pegada de o operário, o pós-guerra de 18, as pessoas que não encontravam ali trabalho numa Alemanha destruída. Então a classe média é o seu opositor. Então a oposição ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, o partido do Adolf, ele começou sistematicamente a calar a classe média, a classe industrial, a classe que tinha ali os meios de comunicação. Então, eles foram destituindo, foram primeiro tirando, né? Você não podia ser um judeu que tivesse uma rádio, um jornal, hostilizando, obrigando. Eles eram tão parecidos. O povo era tão parecido que muitos tinham que obrigar a estrela de Davi costurado ali na roupa para eu identificar. Ah, não, aqui é um judeu, essa loja é de judeu, então eu vou botar também a estrela de Davi. E ele começou sistematicamente a atacar esse povo, que era um povo que era oposição. E era um povo que, inclusive, tinha até recursos ali, aos quais foram tomados sistematicamente. Então ele não acabou com os judeus porque, acordei de manhã, não gosto deles. Não, porque existia uma cena política. Eles queriam acabar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, queria acabar com a oposição. Então eles foram presos, ridicularizados e depois de uma forma, depois da noite dos cristais, que eles quebraram todas as lojas de classe média dos caras lá da Alemanha, dos judeus da Alemanha, eles começaram a pegar e criar guetos. Então chegou um ponto que tipo assim, vocês não são mais humanos, vocês são de uma classe subhumana. E tomaram tudo que era deles. Casa, dinheiro, joias. Entendeu? Como é que é? A estrutura. E você vai ser calado. Então você não pode falar, você não pode se defender, né? Você já está errado por estar aqui. E aí depois, o que a gente ia fazer com essa galera? Então não tinha o que fazer, vamos acabar. Como muitas vezes o povo judeu sofreu na mão dos seus opositores. Desde muitos anos antes de Cristo, o povo judeu foi escravizado pelos egípcios, depois foi escravizado pela Babilônia, foi escravizado por vários povos ali e dizimados, feito com que eles não tivessem referência cultural e tal, mas sempre eles estiveram por ali, sempre estiveram na região, mas sempre foram expulsos de um lado para outro, isso por milhares de anos. Até que depois que aconteceu a Segunda Grande Guerra, onde um dos grandes ícones foi o Adolf, logo em 47, se não me engano, 47, 48, a ONU fala assim, ok, porque eles perceberam o seguinte, como eles eram maltratados, né, e subjugados, e sempre uma onda antissemita, né? Vamos acabar com eles. Por quê? Porque vamos acabar. É isso aí. Muitas vezes porque eles eram prósperos, muitas vezes porque eles se ajudavam, muitas vezes porque eles criavam colônias, muitas vezes porque eles prosperavam e as pessoas, eu não gosto, o cara prospera e eu não, então vamos encontrar um inimigo comum. Normalmente classe média alta, né? Essas pessoas que vão lá e conseguem. Tanto é que você vê que os maiores bancos, as maiores fortunas, sempre tem ali uma mão de judeu, porque eles sabem muito fazer a coisa. Tanto é que uma vez Portugal, né? Portugal foi um asilo uma vez ali na Idade Média, porque o rei sabia que ele tinha grana e falou assim, então vocês vêm, né? Tem um dote aqui, vocês podem ficar aqui em Portugal. Então eles sempre foram jogados para lá e para cá, para lá e para cá. Aí depois dos campos em massa, eles falaram assim, chega,
né? Vamos escolher. Tanto é que eles cogitaram, se eu não me engano, né? Historiadores aqui depois me corrigem, ir para Argentina, se eu não me engano. E eles falaram assim, não, a gente quer ficar onde a gente sempre ficou, na região de Jerusalém. E aí eles foram para a região da Palestina. Tá? Ah, os palestinos já estavam lá? Sim, assim como os cananeus, há 5.000 anos atrás, assim como os próprios judeus estavam lá. Lembra na época de Jesus? A família de Jesus era de Nazaré, aí, por causa do censo, ele vai para Belém, ele é julgado em Jerusalém, o Santo Sepulcro, o Gólgota, o Muro das Lamentações, que é onde havia o Templo de Salomão, que hoje sobrou só um pedacinho lá do muro, que virou o Muro das Lamentações. Temos o Domo da Rocha, onde Maomé foi levado ao Monte Moriá pelo anjo Gabriel e lá subiu aos céus. Então tem muitas passagens ali dos muçulmanos, muitas passagens ali dos judeus, muitas passagens dos cristãos, né? Então não necessariamente você tem só a história do povo, né, de Israel, o povo judeu, mas também tem muitas passagens ali dos cristãos também, que o passado dos cristãos é o mesmo passado dos judeus. É que os judeus não acreditam que, a não ser os messiânicos, que Jesus era realmente o Filho de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento. Então, por isso que eles se mantêm fiéis ao Antigo Testamento, e os cristãos aceitam o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, que na realidade são os evangelistas, as cartas de Paulo e tudo mais. E o Apocalipse, que Ivete Sangalo nos ouça, né? Não nos ouça. Mas vamos lá. E aí, nessa história toda, começa os grupos terroristas. Então, se você é a favor da Palestina, inclusive a Palestina não aceitou a divisão, onde inclusive eles ficavam até com a maior parte, em 48, se eu não me engano, eles falaram assim, olha, eles vão ficar aqui no norte, aqui, vocês mais ao sul, e vamos dividir, vamos, não vamos, não quero. Hoje eles estão até com uma parte menor do que se fosse aceitado, proposta ali, se eu não me engano, a ONU, em 48. E aí fica esse conflito eterno. Por pedaço de terra, não, porque quando você pega esses grupos, eles não estão interessados em negociar geopoliticamente. Eles querem exterminar. Inclusive no estatuto deles está escrito, o estatuto acho que de 88 está escrito. Nós não queremos só que vocês saiam daqui. Nós queremos eliminá-los em qualquer parte do mundo. Nós queremos eliminar a etnia dos judeus em qualquer parte do mundo. Isso é um verdadeiro igual como o bigodinho lá, o Adolfo, quis fazer. Então, eles estão querendo fazer. Só que, mais uma vez, a esquerda muda a história e um dos ícones da esquerda, que é o presidente, se mete nessa história dizendo mas é um menino mau, né? É um menino mau, atacou uma rave, atacou uma rave. Ele não atacou soldados, ele não atacou pessoas armadas, ele não teve um conflito bélico, um conflito no campo de batalha, né? Não, ele atacou jovens, numa rave, numa festa. E não só atacou, como ele barbarizou inclusive pegando bebês, jovens, violando, tacando fogo, porque a barbárie é assim, né? Os grupos terroristas, eles são assim. E aí, Israel se defende e ele sempre avisa, olha, nós vamos tacar aqui, olha, e o que eles fazem? Eles usam a Palestina como um escudo. Eles criam suas bases embaixo de hospitais, de escola, da ONU. Olha que interessante. Para quê? Para que não... Inclusive, esse meu amigo, Richard, às vezes ele falou, Ricardo, hoje teve ataque. Eu imaginava o quê? Quantos vocês acham que mísseis atacam numa noite? Quantos mísseis vêm ali da Cisjordânia, da Palestina, da região dali que o Hamas toma conta? Quantos mísseis você acha que vêm à noite? Uns 10 mísseis? 50 mísseis? 100 mísseis, né? Não, 500 mísseis? Não, numa noite é despejado sobre Israel, Tel Aviv, mais de 5.000 mísseis. 5.000 mísseis jogados a qualquer lugar. Onde cair, caiu. Como existe o domo de ferro, que é uma literação ali, porque não existe um domo de ferro, mas são os contra-ataques, se faz com que, como se fosse uma cúpula que fica protegida. Agora imagine se Israel devolvesse para cada míssil um míssil. A Palestina existiria hoje? Então, eu recebi 5.000 mísseis, eu vou jogar 5.000 mísseis. Você acha que a Palestina existiria hoje? É claro que não. E aí, o presidente da República faz essa declaração ao mundo, inclusive fora do Brasil, numa viagem oficial, numa declaração oficial, que ele enxergava que era desproporcional a defesa de Israel e comparando a defesa de Israel com as atrocidades do Adolf. Olha que... E aí, meu amigo,
o Monark, num podcast onde ele estava bêbado, lá com o Kim e com a Tabata, a Tabata defendendo que deveria ter o Partido Comunista, e ele falou: então eu acho que tem que ter partido para todo mundo, até pro partido do Bigodinho, né? Ou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Se ele tivesse falado assim, olha, eu acho que deveria ter aqui no Brasil o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, talvez as pessoas nem entendessem. E aí acabaram com a vida dele. Destituíram a vida dele porque ele disse que deveria ter, talvez, uma liberdade de pensamento. Já que havia partidos comunistas que mataram mais de 100 milhões de pessoas, como é o caso que aconteceu, né, deles, a União Soviética fecha as fronteiras, confisca todos os grãos ali da Ucrânia, e acontece o Holodomor, onde pessoas morrem de fome, onde inclusive pessoas, isso há relatos oficiais de pessoas tendo que escolher qual filho ele deveria sacrificar para alimentar os outros filhos. Sim, senhoras e senhores, isso aconteceu na humanidade, onde a oposição ao regime comunista foi levada ao horror da barbárie, da fome, e onde as pessoas no desespero acabavam se alimentando de cadáveres. E alguns eram escolhidos, inclusive. Talvez isso que você está me ouvindo hoje aqui, você não tenha ideia que existiu. Então eu aconselho, talvez, você inclusive, eu sou um grande admirador dele, e hoje eu posso chamar de amigo, o Thiago, do Brasões de Armas, Thiago Braguinha, assista e você vai, é um professor de história, assista os vídeos dele, inclusive já convidei para ele estar aqui também no Pela Fechadura, para a gente conversar um pouco sobre a história da humanidade, a história do ser humano, o que o humano é capaz de fazer, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. E aí, nessa loucura toda, muita gente fazendo passeata pró-Hamas, ou seja, não é pró-Palestina ou a negociação, ou que haja uma conversa, né, entre Israel e Palestina, ou que haja ali um senso comum e, mais uma vez, tentar delimitar ali o seu estado, cada um tem o seu estado e tudo mais. Como já foram tentados, acho que na década de 30, depois em 48, enfim. E muitas vezes, né, eu lembro do Arafat, lembra do Arafat? E aí o Clinton ia lá e pegava ali o ministro, não sei se é primeiro-ministro, ou enfim, de Israel para conversar, e sempre ficou esse embate todo, que provavelmente vai continuar pelos séculos e séculos, né? Porque as pessoas não querem conversar, elas querem exterminar, porque é assim que muitas vezes as pessoas fazem. Eu não quero ter opositores, eu quero calar, eu quero exterminar, não há o outro lado. Eu não aceito o outro lado não tem que existir. Então, Thiago Braga, Brasões de Armas, vai lá. Ele é um grande professor de história, estuda pra caramba, lê muito, e ele coloca de uma maneira simples para as pessoas conhecerem a história e não narrativas. E aí, esses dias, a Rafaela, se não me engano é Rafaela, eu adoro trocar nomes, ela aparece, uma brasileira, dizendo como aconteceu o ataque do grupo terrorista contra jovens que estavam numa rave, não foi contra soldados, não foi um ataque militar no campo de batalha, não, foi um ataque para produzir terror. Terror com jovens, bebês, mulheres, grávidas, pessoas acordando de manhã e sempre na barbárie, sempre na humilhação, né? Sempre numa situação. E muitas pessoas viraram para mim e falaram assim, analisa aí porque eu acho que ela está mentindo. Então vamos analisar o vídeo de ponta a ponta, ok? Taca-lhe play, beba água, beba muita água. Chegando aqui, pessoal, se você gosta desse tipo de material, eu aconselho você a se inscrever aqui no canal, porque aqui não é só decoreba de livro, aqui não é só músculo. Aqui a coisa é mais densa e mais profunda, e a gente não tem medo de falar sobre a cosmovisão, não tem medo de falar sobre, na medida do possível, né, aquilo que está acontecendo, né? Porque linguagem silenciosa não é só músculo, é narrativa, é storytelling, é rito da mensagem. Com isso, você consegue manipular, persuadir uma nação inteira. Então, quem acredita que a análise é só de músculo e não de narrativa, análise dos fatos, análise de storytelling, a semântica de como você coloca as palavras, o peso das palavras tem muita importância. Se você quer o raso, eu aconselho realmente você se desinscrever do canal. Se você quer o raso, o básico, vai pro TikTok, vai pros scroll ali de 1 minuto, vai decorar o livrinho para ver o que significa a sobrancelha aqui, o biquinho aqui, porque isso é importante, mas não é só isso. Isso é a ponta do iceberg. Beba água, beba muita água.
Inscreva-se no canal, habilite as notificações, somente isso não garante que você receba as notificações. Você também tem que dar like nesse vídeo e comentar alguma coisa aqui embaixo. Comente alguma coisa aqui embaixo e para os haters ajudar no algoritmo, me xingue. Então, por favor, hater, me xingue. Isso ajuda bastante o algoritmo. Show de bola? Então vamos lá, beba água e taca ali play. Eu me chamo Rafaela, eu tenho 20 anos, eu mudei para Israel fazem 3 anos. E esse aqui é o ministro, se eu não me engano e essa é a Rafaela, que ela acabou de falar, Rafaela. E muitas pessoas falaram assim, por que ela está olhando muito para baixo? Pois é, trajetória ocular, quando você olha para baixo, você está buscando a sinestesia, sensações, diálogo interno. E quando ela está contando algo extremamente traumático que ela viveu, e eu vou já adiantar, essa menina, ela está num choque pós-traumático muito grande. Ela deve estar à base de remédio, ela deve estar à base de muita terapia, porque não é mole o que ela viveu. E o jeito que ela está contando, ela está com muita raiva, mas muita raiva do que aconteceu. Vamos lá. E no dia 6 de outubro de 2023, eu resolvi... Então você viu muita manipulação, né? Muito nervosismo, muito buscando por sinestesia. Eu fui ir para uma festa com o meu então namorado. Nós fomos juntos. Você viu? Então namorado, deu até um shirk aqui, morde a boca. Por quê? Porque ele é morto nesse dia. Então desconforto total. Juntos, com a intenção apenas de nos divertirmos e de curtirmos a noite. Chegamos na festa. Você vê que ela faz um psicogeográfico, né? O que aconteceu e o que nós buscávamos. Ela vai buscar no passado dela. Uma noite muito bonita, um lugar muito bonito, com pessoas muito receptivas e amorosas e carinhosas. E assim passamos a noite. Quando... Você viu? Incapacidade, vergonha, indecisão. Quando o horário já era 6h30 da manhã, nós começamos a ver muitos mísseis no céu. Que é muito normal, né? O pessoal, como eu disse, joga lá 5, 6 mil mísseis numa noite. Nós nos preocupamos um pouco, demos uma volta na região da festa e lá a gente entendeu que não tinha um lugar protegido para ninguém. Então eu e o Hanani, que era então meu namorado, resolvemos... Você vê como ela está afastada da situação? É um namorado que ela perdeu lá, no tiroteio, no massacre, no coletivo. Vamos ir procurar um bunker, um lugar... O que é um bunker? Bunker é uma fortificação com paredes grossas, normalmente sólidas ali de concreto, algumas em subsolo, para aguentar esses mísseis. Então se um míssil vier, ele vai bater ali, vai causar um barulho absurdo, vai tremer tudo, mas pelo menos quem está ali dentro consegue sobreviver. Em Israel, prédios são obrigados a ter bunker, casas têm bunker, estabelecimentos comerciais têm bunker, e tem bunker pela cidade também, porque se você está longe de algum lugar desse, você tem alguns bunkers em estradas que você sai correndo, para o carro e vai para lá, para você se proteger dos mísseis. Um lugar seguro. Saímos da festa, encontramos o Rafael, onde estavam as barracas para pegar as nossas coisas. Saímos da região da festa e então começamos a ir em direção Reim, que é uma cidade no sul do país. Quando chegamos lá, tudo estava bem, a gente pensamos que a gente estava protegido. Eu acho que ela é invertida, porque parece que ela vai buscar muita lembrança do lado direito dela e ela vai buscar sensações do lado esquerdo dela. Não estávamos muito preocupados, porque como a gente mora em Israel, está acostumado e a gente sabe como lidar com esse tipo de situação. Chegamos... E ela está muito no diálogo interno, na parte direita dela, então por isso talvez ela seja invertida. Num bunker de estrada, que é um lugar bem pequeno, não existe nem porta. É apenas um lugar para os carros poderem pararem, descer, quando se por algum acaso tem mísseis pra gente... Inclusive parece que ela fez rapidamente, não sei se vocês perceberam, eu vou mostrar aqui para vocês, ela faz um contato visual. Quer ver, ó? Olha aqui, ó, ela lembrando, ela tá vendo que ela vai olhando para o passado e tal, e quando ela lembra da imagem, ela faz um contato visual aqui, ó, para cima. Então, quando ela fala do bunker, ela vai buscar essa imagem aqui. Muito provavelmente ela é invertida, ok? Vamos lá. Descer, quando se por algum acaso tem mísseis, para a gente poder entrar dentro do bunker. Chegamos lá, sentamos nós três. Ficamos lá um tempo.
quando começaram a entrar muitas outras pessoas que também estavam na festa dentro desse bunker. Nos tornamos 40 pessoas dentro de um lugar extremamente apertado. Olha lá, quando ela fala de sensação, aperto, ela vai buscar na sinestesia aqui desse lado. Então, provavelmente, e aqui quando ela está contando a história. E a tristeza aqui, vamos lá. Ficamos lá, nos tranquilizamos. Você viu, ficamos lá, teve uma situação de um pouco até de medo aqui, ó. O medo não, tristeza. Vamos lá, tensão, ela vai... Olha lá, olha isso aqui, ó. Medo e tristeza. Ela relembra... Olha, isso está muito emblemático, medo e tristeza aqui. Ficamos lá, nos tranquilizamos e pensamos que o nosso problema dos mísseis já tinha passado, pois estávamos num lugar seguro. Quando de repente começamos a ouvir tiros do lado de... Você ouviu? Ouvir tiros. E ela vai bem, olha aqui, ó. Bem na altura dos ouvidos aqui, ó. Olha lá, ouvir tiros. E ela vai buscar nesse lado. Então toda a lembrança dela é do lado direito dela. Tiros do lado de fora do bunker. Esses tiros vinham do grupo terrorista Hamas, que estavam fazendo um ataque em Israel no mesmo dia. Nós não tínhamos noção das proporções do que estava acontecendo, estávamos apenas vivendo aquele momento. O Hamas chegou até o nosso bunker, eles atiraram bombas de gás, granadas, entraram no bunker e atiraram. Você está entendendo? Granada, arma, fogo, armamento pesado contra jovens. Não contra o exército de Israel, não contra uma disputa bélica militar. Não, eles foram lá para matar jovens. Pessoas de 18, 19, 20, 25 anos que estavam numa festa. Essa é a diferença de quando você está brigando, lutando, defendendo, como está acontecendo a guerra agora da Ucrânia com a União Soviética, e um grupo terrorista. Ele não vai enfrentar os militares, ele vai barbarizar o povo. Eu queria soltar uma frase aqui agora, mas eu não posso. Porque eu não posso, simplesmente eu não posso. Eu queria mostrar o quanto não tem sentido o que foi falado, né? O quanto está explícito e claro o tamanho do absurdo que foi falado. E isso, inclusive, faz com que quem segue acredita que tem mais poder ainda de ir contra essas pessoas, porque se o meu faz e fala abertamente, isso me dá poder de pensar igual. Mas eu não posso falar. Eu não posso falar. Atiraram em todo mundo que estava vivo, em todo mundo que se mexia. Vocês estão entendendo a gravidade do negócio, que não é só, escapuliu, sabe, do Chaves? Escapuliu, não, Ai, ai. Eles jogaram coquetéis Molotov. Jogaram. Você sabe o que é coquetel Molotov? É um negócio desse aqui, cheio de gasolina, né? Com um paninho aqui. Aí você taca fogo no paninho e joga. Puf! Então, onde bater, vai esparramar aquela gasolina e vai pegar fogo. Então, ele jogou nas pessoas isso. Então, imagina você sentadinho e vendo uma garrafa com gasolina, pau, bate e... Eles fizeram uma fogueira no lugar da porta onde queimaram pessoas vivas. Eles sequestraram um menino que estava do meu lado, sequestraram uma outra menina que estava do meu lado. Inclusive, essas cenas, muitas delas foram gravadas pelos celulares e de alguns outros paramilitares e foram passados, porque muita gente falou assim, isso não minta pra mim, acho que isso não aconteceu. Passaram por um grupo de jornalistas. Muitos saíram vomitando pelas barbáries que eles viram contra as criancinhas, bebês, o que fizeram com toda essa gente de uma maneira não com um âmbito de guerra, mas com um âmbito de barbárie, de terror. Vamos lá. Onde os terroristas a estupraram e depois queimaram ela viva. Vocês entenderam o que fizeram com a menina? Eles escolheram uma lá, aí fizeram o que fizeram com ela, aí depois jogaram ela na fogueira. O dia 7 de outubro foi o maior trauma da minha vida e foi o dia mais escuro de toda a minha vida. Lá naquele local eu perdi o Hanani, que era a pessoa que eu mais
amava nesse planeta, uma das. E eu nunca vou esquecer nada do que aconteceu lá. Eu nunca vou esquecer do ódio que eu senti naquele dia. Ela está dizendo, eu acredito que ela sentiu ódio em relação a o quanto eles eram odiados por aquele grupo, entendeu? E ela também está sentindo agora de forma recíproca. Lembro que eu estava sentada, não tinha como me defender, porque nenhum de nós viemos para uma festa armados. E eu lembro que eu não tinha mais como fugir dali, eu não tinha mais o que fazer. Eu apenas esperei e rezei para Deus me levar o quanto mais rápido, porque ficar sem ar por 5 horas dentro de um lugar extremamente apertado é muito difícil. Esperei lá, ouvi gritos, risadas. O Hamas entrava dentro do nosso bunker, atirava nas pessoas e ria na nossa cara. E gritava na nossa Olha o ódio. Você vendo que ela tá com um riso sarcástico? cara e comemorava na nossa Olha cara. Isso não é um grupo de defesa. Ela tá completamente pós-traumático. Fato. Isso é um grupo de terrorismo. Depois de todo o trauma, depois de toda a situação, nós éramos 40. Dentro dos 40, apenas 10 saíram vivos, mais 2 outros meninos que estavam do lado de fora. Encontrei o Hanani no estado que ele estava, vi as pessoas no estado Morto. dificílimo que elas se encontravam e, por sorte, saí viva, porque eu estava escondida debaixo de corpos por 5 horas seguidas, apenas rezando para ir embora mais rápido. Israel vem me ajudando com todo o processo de cura, com todo o processo de medicação, de tratamento, de psicólogos. Eu recebo todo o apoio que eu preciso aqui. Pode ter certeza que ela está muito medicada e ela está recebendo um tratamento aí bem forte para ela sair desse momento aí traumático. E ela está num pós-traumático nervoso, que pode ter sequelas seríssimas e profundas. Parece muito que ela está ainda numa negação. Na hora que começar a digerir tudo isso daí e ver tudo que foi perdido de fato, é complicado. E me entristece muito saber que o país onde eu nasci, o país onde eu chamo de casa, se encontra nessa situação. Numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o Holocausto. Onde Israel, que dá oportunidade para tantos... Compara Israel com o Adolf, que pegou lá os 6 milhões e jogou nos fornos. Antes, ter tirado os direitos, a comunicação, você entendeu? Botar nos guetos. É um processo de muitos anos, muitos anos. Até quando ele toma o poder, até os primeiros campos de extermínio foram 10 anos, de 32 para 42. Quantos árabes e quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar, a estudar, a viverem aqui em paz com o povo judeu, com o povo israelense. Aqui as pessoas convivem umas com as outras. Então não tem como se chamar disso um genocídio. Um genocídio seria se estivéssemos boicotando empresas palestinas. Um genocídio seria se estivéssemos agora indo contra um povo. Genocídio seria se a população tivesse diminuído significativamente, sendo que, na verdade, ela quintuplicou nos últimos anos. Israel faz de tudo para proteger os cidadãos de Gaza, inclusive perde muito dos próprios soldados para que não tenham casualidades a mais. Israel demorou também um certo tempo para invadir Gaza, porque queriam proteger os cidadãos. Me entristece muito ser uma brasileira judia que veio para Israel, me mudei para cá, onde toda a minha família estava no Holocausto, a família dos meus avós estavam todo mundo na Polônia, foram todos assassinados por nazistas. E eu fui fazer um passeio na Polônia para ver o que realmente aconteceu. E toda a minha família fugiu da Polônia para ir para o Brasil, pois lá era um lugar seguro. Vocês entendem que a política partiu de um partido político? Que eu já falei várias vezes aqui. Quase ninguém sabe disso, né? Ou os que sabem começam a falar: ah, mas a República Democrática da Coreia só tem esse nome porque é fantasia. Tá bom, né? Pois lá era o lugar da casa deles. Lá eles não seriam perseguidos e massacrados só por serem judeus. Então, realmente é uma situação muito complicada saber que eu,
A pessoa esquece os fatos de fato, como aconteceram, e ficam depois tentando fazer um malabarismo para dizer não, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, imagina, era só um nome só. Um nome. Problema nenhum, né? E fizeram o que fizeram, como eu já expliquei lá no prólogo. Se você pulou por o prólogo, eu aconselho que você vá lá assistir, porque senão você não vai estar entendendo nada. Brasileira, não posso voltar agora para o meu próprio país por conta do perigo de ser judia e estar num país onde tem muito antissemitismo. Muito, com passeatas pró-Hamas, né? Com pessoas de alto gabarito dizendo não, o cara estava certo, a declaração dele foi real, foi justa, foi bacana. Olha que ponto que o Brasil chegou, minha gente. Eu não vou nem analisar mais. Eu acho que nem precisa analisar mais. Se vocês quiserem depois ver o vídeo na íntegra, vocês veem. Mas o ponto aqui essa menina estava mentindo? Essa menina estava delirando? Essa menina, porque perguntaram isso para mim. Não. Ela está num processo pós-traumático e as trajetórias oculares dela, a vergonha, a incapacidade, o medo, vocês viram o medo, o terror no rosto dela, nas microexpressões extremamente rápidas, na incapacidade, no diálogo interno, nas partes de sensação, e ela está com muito ódio, ela está com muita bronca, que parece que aquilo que de tempos em tempos acontecem com o povo judeu está se levantando de novo, e com apoio de muita gente. Sabe? E de muita gente com uma capacidade de comunicação e responsabilidade político-social que já teve repercussões talvez inimagináveis do que vai acontecer daqui para frente. Eu espero de verdade que quem trata das relações internacionais, políticas e diplomáticas saibam lidar com isso, apesar que já passou tanto tempo das falas e, pelo contrário, as coisas foram reforçadas mais do que ressignificadas, então o que essa menina está dizendo aqui parece que está sendo concretizado. Além do que ela está dizendo, está corroborando com o que está acontecendo nos últimos dias, é triste ver. É triste ver que as pessoas ainda acreditam que pelas tuas características, se você é preto ou branco, rico ou pobre, de esquerda ou direita, mulher ou homem, né? Cis ou trans, hétero ou gay, você já tem um salvo-conduto ou você tem uma culpabilidade independente da sua moral, da sua ética. Você escolhe um lado, chama de seu, como se fosse uma brincadeira de internet, como fosse, quem vê qual que é a hashtag que vai bombar mais, né? Team Juliette, Team Rodriguinho, né? Tim Vanessa, Tim Bambam, Tim Popó. Parece que é isso, cara. Parece que é isso. As pessoas saíram da vida real e estão realmente num topor de moral, de ética, do que é certo, do que é virtuoso, para uma briga onde o que mais vai sofrer são justamente essas pessoas que perderam o prumo do que é certo, do que é errado, do que é moral, do que é ético. Não tenho mais nada para dizer. Espero que vocês reflitam, simplesmente reflitam, escrevam aqui o que vocês acham, colaborem com os seus pensamentos. Eu acredito que a gente ainda tem um espaço para pensar, então colabore aqui com os seus pensamentos e vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.